E no vídeo de hoje do canal, as últimas do Tricolor, ainda falamos muito sobre o primeiro jogo da Libertadores. E é claro agora, Campeonato Brasileiro, então vambora pro vídeo. É com esse óculinho aí, muito boa tarde, Silvio Brito. Eduardo, o que você vê? Você se lembra de algum primeiro tempo onde o São Paulo tenha sido tão dominado, tão encurralado como foi esse aí no Newton Santos? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Cara, foi realmente um massacre no primeiro tempo. O Botafogo, o São Paulo não conseguia sair de forma alguma. Eu conversei um pouco com o Arnaldo sobre isso ontem. E muita gente falando, não, porque foi o sistema. Não acho que foi só o sistema exatamente do São Paulo. Acho que alguns jogadores muito abaixo do meio para frente contribuíram para isso. A bola não conseguia parar no campo de ataque. O São Paulo não tinha saído, o Caleri não segurava a bola, o Lucas pouco produzia. Mas foi duríssimo o primeiro tempo que o São Paulo resistiu. Mas aí a pergunta que eu faço para todos vocês saiu o confronto, vai ser São Paulo e Botafogo, o primeiro jogo vai ser no Engenhão. Aí você chega e faz o seguinte, pessoal, tem um contrato aqui para vocês assinarem. Quem assina? O jogo vai ser 0-0, o São Paulo vai ser massacrado no primeiro tempo. São Paulino, você topa ou você não topa? Alguns São Paulo, não quero não. Quero jogar bem, quero ganhar. Alguém topa? Alguém que queria isso? Não. A verdade é que antes do jogo você aceitaria de bom grado um 0-0. Mesmo do jeito que foi. E acho que o São Paulo fez um jogo de resistência, assim é a Libertadores. Vale lembrar, o São Paulo tem a melhor defesa da Libertadores. Tomou 3 gols apenas, isso conta, isso é bem importante. E no Morumbi a história pode ser diferente. O time do Botafogo é muito forte, também vale lembrar, né? Não estamos falando de um time qualquer, estamos falando do Botafogo, cara. O Vitinho é um super jogador, o Luiz Henrique é um baita jogador, o Almada é um baita jogador. É um timaço esse time do Botafogo. Às vezes ele não tem a dimensão que esse time tem. Talvez o melhor time do Brasil hoje. Hoje, com os desfalques de Flamengo e tal, não é o melhor que o Flamengo? De possibilidades, não é melhor que o Palmeiras? Hoje, é um timaço o time do Botafogo, gente. Então, acho que é o fato de valorizar um pouco o que o São Paulo fez. Foi heróico o empate do São Paulo ontem, é assim que eu vejo. Massa Vessone, se o Botafogo jogar isso que jogou no primeiro tempo principalmente, ele ganha esse brasileiro com tranquilidade, na minha opinião. O que vocês acham? O primeiro tempo me lembrou ontem um pouco o Rocky Balboa, lembra? Quando ele decidiu apanhar e tentar ganhar a luta no final, né? Me lembrou um pouco isso. São Paulo ontem apanhou e deu uma acordada ali no final. Claro que ainda tem os outros 90. É assim, quando você vai enfrentar o Botafogo, alguém em sã consciência vai falar assim, é o seguinte, eu não vou sofrer um chute no meu gol, eu vou conseguir controlar o jogo. O Flamengo foi tomar 4 aí. Palmeiras também perdeu. Corinthians perdeu. Só o Cruzeiro foi lá num 3-0, que até agora não tá muito explicado lá, aquele 3-0. Mesmo assim, o Cássio saiu como talvez o melhor em campo, ganhou o prêmio, se não me engano, de melhor em campo. Então, assim, quando você vai enfrentar esse Botafogo, com aqueles caras todos que ele tem, sobretudo do meio pra frente, e muito da imposição física que esse Botafogo tem, é impossível não sofrer. Então, o que São Paulo aconteceu com ele era esperado por todo mundo. Poderia ter sido um pouco menos? Até poderia, tal. Você poderia ter um pouquinho mais de controle. Mas me parece claro que esse São Paulo, sobretudo na Copa Libertadores, é um São Paulo com base na parte defensiva dele. Porque do meio pra frente eu não tô vendo muitas coisas acontecerem. Assim, o Caleri tem uma média de gols pior que a do Yuri Alberto no ano. Bem pior, aliás, do que o Yuri Alberto, do que o Flaco Lopes. O Lucas não tá tirando os coelhinhos muito da cartola. Então, como a galera da frente não tá brilhando, não tá fazendo tanto a diferença, tá cabendo esse sistema defensivo, que é o que o Tironi disse aí em relação aos 3 gols. Só para vocês terem uma noção, a gente talvez ainda não tá caindo a ficha do que o São Paulo tá fazendo. A maior defesa da história da Libertadores é a do Corinthians de 2012. A Libertadores começou em 1960. O Corinthians foi campeão com 4 gols em 14 jogos. Esse time de São Paulo tomou 3 agora. Até agora, estamos quase perto da semifinal. Um só com o Zubeldi. Um só, eu nem sabia dessa, não lembrava disso. Um só com o treinador atual. Então, cara, isso é muito grande o que o São Paulo está fazendo defensivamente. Isso daí pode te levar a título. O Corinthians de 12 é a prova viva. Aquele Corinthians de 12 não era brilhante ofensivamente. Beleza, o Sheik terminou com 5 gols, mas era muito consistente. 4 em 14, a melhor defesa desde 1960 na história da Libertadores. E esse time de São Paulo tomou 3, um a menos já ainda do que o Corinthians. Então, me parece um time que aceita, se for o caso, esse tipo de jogo, tá pronto para ele,
a ver o que acontece na volta, quando você vai ter que sair um pouco mais, o seu torcedor vai estar no estádio, um pouquinho mais de espaço pro Botafogo, enfim, vai ser do jogo também. Mas fica claro, primeiro aquele jogo do Brasileiro, quando o São Paulo teve um ótimo comportamento contra o Botafogo. O Botafogo, e aí vocês podem me corrigir, mas eu estava com o time titular e tudo mais. Já era líder. Já era líder. Tem algumas diferenças, né, Chico? Tá, aí o Arnaldo explica melhor. Mas, cara, pra mim, sinceramente, eu não sei muito se algum São Paulino tá reclamando, mas, sobretudo, pra finalizar, como não tem o gol fora, porque antigamente o 0x0 era um tanto quanto traiçoeiro. Você tomava um gol, a virada era obrigação, você tinha que fazer 2 de qualquer jeito. Quando isso caiu pro Nacional, por exemplo, assim, voltei de Montevidéu 0x0. Chegou aqui, os caras fizeram um gol, teve que virar o jogo, e aí tomou empate, tinha que fazer o terceiro. É muito diferente. Agora não tem o gol fora. Você tem, entre aspas, um empate com você também na volta. Então, gente, sinceramente, eu acho que o São Paulo não tem o que reclamar, o São Paulino não tem o que reclamar. Quem eu acho que talvez tenha que lamentar é o Botafogo pelo primeiro tempo, pelas bolas na trave, pela imposição física. Ele sim, talvez o torcedor do Botafogo hoje fale, era para ter vencido pelo menos pelo placar mínimo. Um pouquinho de frustração eu tenho aqui, mas o torcedor de São Paulo, se tiver com esse sentimento, eu pelo menos não vou entender. Mas o Verson está falando das finalizações, da força da defesa do São Paulo. Verdade, mas você também tem aí um deslize na qualidade de finalização do Botafogo. Foram 22, não conseguiu botar nenhuma dentro. E você tem um primeiro tempo, onde você é tão hegemônico assim, mandatório, mas a diferença entre os times, ela existe, mas ela não é, na minha impressão, do tamanho que foi aquele primeiro tempo. São Paulo também estava abaixo, o Botafogo naquela pressão. Quando você tem um primeiro tempo assim, o treinador adversário vai dar uma arrumada no time no intervalo, né? Você tem, e o Botafogo não enfiou a faca no primeiro tempo. Aí a gente tem um jogo diferente no segundo. Isso faz falta, né? Cara, acho que a manchete, se o São Paulo toma um gol ou 2, hoje seria diferente, né? São Paulo covarde perde a primeira partida da Libertadores. Mas o futebol é maravilhoso por causa disso, né? Então a estratégia acaba sendo positiva quando o adversário que joga em casa é um time melhor que o do São Paulo, se impõe, faz a coisa acontecer, a bola bate na trave, o goleiro defende aqui e ali. Mas isso a resposta está implícita na sua pergunta, né? Não dá. Jogo de mata-mata de Libertadores, você não pode finalizar 23 vezes e não fazer um gol. Vai cobrar, vai pesar, mas não tenho a menor dúvida, tá? Assim como o fato do São Paulo não tomar gol, isso ser um mérito muito grande para um mata-mata, para Libertadores, porque agora, se você pensar bem, faltam 3 jogos para ir para a final, né? E se o São Paulo não tomar gol nos 3 jogos e ganhar nos pênaltis, ele vai à final sem marcar um gol. Então, o desequilíbrio do time no aspecto ofensivo, constatado pelo Vessone, ele neste jogo se deu porque tinha que ter uma fórmula de segurar o Botafogo, né? Se você prestar atenção no jogo, acho que faltou ao São Paulo mais um jogador, ou talvez um volante, que pudesse enfrentar os 2 volantes do Botafogo, porque quando o São Paulo ligava a bola lá na frente e ela voltava, porque foi essa estratégia que o São Paulo tentou o tempo todo, a bola voltava e os 2 volantes do São Paulo estavam muito lá atrás e não conseguiram enfrentar, ou no enfrentamento com os 2 do meio campo do Botafogo, levar alguma vantagem, né? A mudança do segundo tempo faz com que o time se reequilibre, melhore, né? O São Paulo teve chance, uma com o Luiz Gustavo, outra muito clara com o Caleri, né? Ele não costuma perder esse tipo de gol. Mas, claro, que se você finaliza 23 vezes, acerta a trave 2 vezes, o Rafael faz algumas boas defesas e você não faz o gol, o peso maior é para quem agora vai jogar fora de casa. Jogar no Morumbi é um inferno. Não é fácil. Não é fácil jogar lá. Não é tranquilo, né? Por mais que não seja a torcida única, que tem ali a torcida do Botafogo, e o Botafogo vai carregar o estigma de não ter um título grande deste tamanho ainda na sua história. Isso pesa muito na hora de você reverter. É claro que se ele reverte, elimina o São Paulo e ganha a Libertadores, você dá um passo, o mesmo passo que deu o Fluminense ou que deu o Atlético Mineiro, né? Recentemente ganhando a Libertadores. Mas isso tem um peso, sim, um peso importante. O Botafogo vai ter que trabalhar com as suas convicções, né? O que o Botafogo vai fazer no jogo da volta?
O Botafogo vai ser um time propositivo, o Botafogo vai esperar o São Paulo. E se o São Paulo esperar o Botafogo, que me parece ser a solução mais inteligente, não sair tanto, não sair que nem louco, né? Manter os 3 zagueiros para volta, talvez trocar o Rafinha, colocar o Igor para ter um lado direito funcionando melhor, né? Dar um pouco mais de liberdade pro Lucas, jogar com Lucas e Caleri na frente e com o Luciano mais como aquele homem mais atrás dos 2 atacantes, pode ser uma alternativa. Enfim, acho que está tudo aberto, tem várias alternativas para o jogo da volta. E a pergunta que você fez pro Vessone é sim, se o Botafogo jogar isso aí todo jogo, vai praticamente ser campeão brasileiro. Porque o time é bom, é bem treinado, tem muito repertório, sabe jogar futebol, os caras jogam pela direita, pela esquerda, por baixo, por cima, cruzamento. O time é muito bom, cara, é muito bom. Se o São Paulo passar, vai ser um feito gigante se a gente olhar para um clube que vem tentando se recuperar na sua história e para outro que tem uma outra página, né? O Botafogo hoje, SAF está em outra página do futebol brasileiro, página que já esteve em outras décadas lá atrás, quando foi o time que mais servia jogadores para a seleção brasileira. Enfim, o Botafogo está nesse caminho. Agora, quebrar este jejum, né? Conseguir enfrentar adversários e conseguir quebrar esse jejum não é fácil, não é uma tarefa fácil, né? O Botafogo terá desafios além do São Paulo, provavelmente Flamengo e Peñarol, que são equipes que também têm tradição em Copa, ganharam várias Copas Libertadores. Arnaldo, o Zubeldia apresenta ali um pouco mais de uma hora antes do jogo uma escalação atendendo a muitos pedidos de torcedores e de analistas também. Acho que nós dois, o Tirone também, defendendo os 3 zagueiros e a inserção do William Gomes como titular, né, pelo que ele vinha apresentando e principalmente depois da atuação dele na vitória contra o Cruzeiro. E daí surpreende que o time, né, acho que todos os São Paulinos ficaram ali meio, né, petrificados com aquele primeiro tempo. Você lembra de e mesmo com essa escalação que todo mundo, essa acho que é melhor, 3 zagueiros e tal, para pegar o Botafogo lá, né, vai. Mas você se lembra de um jogo onde o São Paulo tenha sido recentemente tão encurralado assim como foi no primeiro tempo? Pois é, recentemente não, mas lembro um jogo de Libertadores na ida, Massini vai lembrar também, Palmeiras e São Paulo em 94, Luxemburgo contra Tele. À época, o Tele tomou uma decisão, se arrependeu pro resto da vida e a gente conversa e brinca muito com o nosso companheiro Paulinho Jamelli. Ele coloca o Jamelli como titular e tira o Vitor lateral direito, passando o Cafu para lateral direita. Entra com um time mais ofensivo. O Palmeiras foi um grande jogo da vida do Zete. Fez vários grandes jogos, mas esse aí foi um massacre. O Tele corrige, como o Zubeldia fez na segunda etapa. O São Paulo dá uma equilibrada e acaba até um lance super duvidoso lá, polêmico, que foi um pênalti do César Sampaio no Euler. O São Paulo no segundo tempo até teve chance de ganhar, como nessa bola do Caleri. Foi um massacre. Depois, na volta, depois da Copa do Mundo, o São Paulo eliminou o Palmeiras com 2 gols do Euler. 94, isso quando o São Paulo disputou 3 finais consecutivos. O Palmeiras foi pro Japão no meio tempo? O Palmeiras foi pra Rússia, pro Japão, achou que tava tudo bem e tal, e o São Paulo ganhou na volta e eliminou o Palmeiras e foi pra final contra o Vélez mais na frente, depois perdeu. Agora, Maurício, sabe o que acontece? A gente trouxe essa escalação ontem no G4. Todo mundo tava na pista, o William Gomes vai jogar no lugar do Luciano. Não é só isso, né? É você trocar... e o Lucas vai para o centro e vai resolver os problemas da nação. O que o Zubeldia tentou foi uma alteração tática, porque a única forma que eu vejo de um time como o São Paulo competir com um time como o Botafogo é na tática, na estratégia. Porque tecnicamente e fisicamente é impossível. São times muito diferentes. O Botafogo é muito superior. Fisicamente já era. Hoje, tecnicamente, não tem a menor comparação. O São Paulo não ganhou uma dividida no primeiro. Tem isso, também pelo aspecto físico. Do meio de campo para frente, incluindo os laterais, todos os jogadores do Botafogo seriam titulares do São Paulo hoje. O Botafogo é um time de 60 milhões de euros. 60 milhões de euros. O São Paulo é um time de 600 mil euros. 60 na janela, você quer dizer? Exato. Né? Não de time. Não. O time todo é... O Botafogo investiu no time de futebol em 2024 60 milhões de euros. Para contratar jogadores no auge do seu momento. Não é o caso do São Paulo. Quando você fala da oscilação da irregularidade do Luciano,
do Lucas e do Caleri, esses jogadores já passaram dos 30 anos, eles não estão no auge da sua carreira. Longe disso. Né? O que o São Paulo tem um técnico bom e tem bons zagueiros. Então, o Zubeldia tentou uma sacada tática para equilibrar as coisas. Não deu certo. Agora, o que o Mancini falou, zagueiros... O Rafinha não devia ter jogado exato. no primeiro tempo? Sim, claro. O Igor ali. Ainda mais quando você pensa nos 3 zagueiros. Então, na verdade, o São Paulo, é o que eu falava aqui, jogar com 3 zagueiros depende dos seus alas. O São Paulo, com o Rafinha, jogou numa linha de 5, não jogou numa linha de 3. A estratégia foi jogar numa linha de 5, né? E não numa linha de 3. Porque prendia o Rafinha e o Wellington para marcar o Luiz Henrique. Só que o Rafinha ele não encaixou na linha de 5. Ele, em tese, pegaria o Almada ou o Savarino. Ele mal conseguiu competir com o Alex Telles. O Bobadilla tinha que pegar o Almada. Sobrecarregou muito, né? Então, a distância, o volante do São Paulo não ia com o volante do Botafogo, não chegava lá. E ele ficava com medo de tomar drible e deixando os caras cruzar. E aí era tudo coisa perigosa. Porque o cara não encosta pra bater, ele tem medo. O Fagner é um pouco isso no Corinthians também. Ele tá mais veterano, tem medo de... É isso, o Marcos Rocha. O cara tem que estar bem encaixado ali. E se você reparar, o massacre do primeiro tempo, ele aconteceu basicamente pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo. O lado direito, com o Vitinho e o Luiz Henrique, que são 2 jogadores de Liga Europeia, o São Paulo controlou bem. Com o William, com o Wellington. Controlou bem. Teve pouca coisa com o Luiz Henrique e com o Vitinho. Teve uma, grande jogo, mas era quase tudo. Almada, Igor Jesus pela esquerda, Alex Telles passando, aquele... E aí tem o que também deu errado na estratégia dos 3 da frente. Porque quando você joga com essa linha, os 3 da frente, eles não têm exatamente a obrigação de voltar com o lateral, não. Eles têm que simplesmente pegar o volante e segurar a bola na frente. E o Lucas, meu velho, nada. Nem na parte tática, nem na parte técnica. O William ainda tentou. Acho que o William ainda tentou alguma coisa. E o Caleri foi no bolso dos 2 zagueiros. Quem viu o William tinha mais esperança de sair alguma coisa do que o Lucas. É incrível dizer isso. Sim, foi exatamente. Então, mas aí acho que o Marcos Antônio talvez fosse o cara para ser o meia e o Lucas como segundo atacante, talvez. Então, depois é tranquilo, é que o jogo mostrou. O Marcos Antônio é um jogador muito bom tecnicamente, mas muito frágil fisicamente. Ele é franzino. Então com o Gregory e o Marlon Freitas. Lembrando, o São Paulo tentou contratar o Gregory e o Marlon Freitas. O Botafogo pagou mais pelo Marlon Freitas lá no Atlético Goianiense. O Botafogo pagou mais pelo Gregory. O São Paulo tentou contratar o Gregory na Bahia, depois nos Estados Unidos, e eles estão jogando como titulares. São ótimos. O Botafogo, tecnicamente, é uma... E aí, no segundo tempo, de novo, acho que aí o Zubeldia tentou uma outra sacada. Primeiro com os mesmos 11, como ele falou aqui, que é, Rafinha, já que você não... Vai jogar lá de ponta direita. Vai lá na linha de... Você joga de ponta direita. Você não tá aqui, você não ajuda. Vai lá encher o saco do Alex Telles. Pro Alex Telles, pelo menos, não passar. E aí o São Paulo deu uma pequena empurrada. Quando ele coloca defesa, zagueiros, o time do São Paulo é esse. E, aliás, era também o ano passado, durante o título da Copa do Brasil. Porém, o ano passado, o nível dos adversários era muito mais baixo. O nível dos times brasileiros era muito mais baixo. Esse time desse jeito que você está falando, chegou quartas da Copa do Brasil, perdendo pelo placar mínimo ali. Está em quinto no Brasileirão, foi fazendo uma campanha de Brasileirão que há muito tempo a gente não via. E está aqui disputando o Libertadores. E os melhores jogadores do São Paulo, nos 3 jogos recentes, né, de Copa do Brasil e Copa Libertadores, eles tiveram bola do jogo. O Lucas teve a bola do jogo contra o Atlético, no Morumbi. O Luciano teve a bola do jogo, passe do Ligeiro contra o Atlético no MRV. E o Caleri teve a bola do jogo contra... Bola do jogo é cara a cara com o goleiro, coisa que o Botafogo teve poucas vezes. O Botafogo tem tanta técnica, os caras batem dali, dá aquelas chapadinhas, cara a cara com o goleiro. Talvez aquela jogada do Matheus no finalzinho, né? Que ele corta o Ferrarese e o Rafael tá ali. O Luiz Henrique, ela de perna direita. Perna direita. O pessoal fica olhando, mas, ele manda cara, tem que ressaltar mesmo o que o Arnaldo tá fazendo, porque o ofício do Caleri é pra ele fazer aquele gol. Ele não é o ponta direito, o lateral direito, o volante. Ele é o centroavante. Aquela é a bola dele. Aquilo é a bola do 1-0 e ele tem que fazer. E ele tem que ser cobrado. Não tem jeito, independentemente do jogo jogado, não gostamos do jogo dele, ok, não jogou bem, mas aquela desgramada daquela bola é o gol dele. Então, eu sinceramente não sei. Eu não vejo um cenário tão claro assim. Eu acho que tudo é perigoso, tudo é válido e tudo é perigoso ao mesmo tempo. Eu acho que
Se a gente analisar a equipe do Botafogo, o segundo jogo que a equipe do Botafogo fez com o Palmeiras, eles mandaram no jogo até os 60 minutos de jogo, né? Até ali os 15 do segundo tempo. E depois eles tomaram amasso. Eu acho que sair para agredir os caras dentro da nossa casa, sabendo que a gente tem um empate, que a gente tem totais condições de classificar, sair na loucurada, eu acho que não vai ser o caminho. Esperar os caras também, pode ser que a gente tome um gol ali com 10 minutos do segundo tempo e falte tempo para se arriscar. Então, sinceramente, eu não sei qual que é a melhor estratégia. Mas o ponto positivo de ontem é o sistema defensivo, é a galera voltando a competir em alto nível, é o fato dele entender que ele pode trocar e nem por isso vai piorar, pode ser que melhore. Eu acho que essas coisas a gente tira de pontos positivos, João. O São Paulo praticamente criou ali duas oportunidades. Primeiro tempo uma no finalzinho. A mais clara do Caleri. Né, com um bom cruzamento do Michel Araújo, que por certo entrou muito bem na partida. E a do Luiz Gustavo, que praticamente deu uma chapada na mão do John ali. Só isso no segundo tempo, mas o time melhora, fica um pouquinho mais ofensivo, né, até pela característica e atitude dos jogadores que entraram no segundo tempo. Mas um primeiro tempo para esquecer. Se defendeu bem? Acho que não, porque o Botafogo criou muitas oportunidades. Em algum momento o Botafogo na primeira etapa tinha... Então, o vídeo em questão foi bem interessante, né, falando que foi o São Paulo contra o Botafogo. E os problemas, as partes boas, né, o ataque que não tem sido operante, a defesa que tem segurado a onda aí, até o momento 3 gols nos jogos que disputou é muito pouco, continue assim até o final. E vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho aí. O Zubeldia agora prepara o time para o jogo contra o Internacional, meio que confronto direto no Campeonato Brasileiro, né? São Paulo que tá aí, né? No bolô. E vamos ver. O Zieiro deve ser a novidade. Outra novidade que voltou a treinar com o pé em campo é o Ferreirinha. O Alisson também já deu umas corridas em campo, mas assim, perspectiva ainda pro Ferreirinha no final do ano. Alisson seria só ano que vem. Pablo Maia com certeza é ano que vem. Então, vai que São Paulo reservão, né? Quando eu digo reservão será que o Igor Gomes vai? Porque o Igor Gomes foi titular, né? Então possivelmente será que vai o Luciano? Mas é aquele time mais ou menos que a gente viu contra o Cruzeiro. E fica a discussão, né? Se 3 zagueiros foi uma boa ideia, se não foi, acho que foi. Teve ali um erro que foi o Rafinha na direita, né? Que sofreu demais, mas o lado esquerdo foi muito bem. No seu dia tem que treinar para aperfeiçoar esse modelo de jogo. Eu acho que é o ideal. Não sofremos gols. Agora tem que botar um golzinho lá na frente, né? Essa crise do Caleri, do Lucas, do Pablo Luciano, né? Tem que buscar e melhorar o desempenho desses jogadores, porque só não tomar gol a gente vai para os pênaltis, né? E pênalti é loteria. E o Rafael, assim, até que bem, parece que se recuperou do mau momento pós-seleção, né? Obrigado, Erival. E, bem, pênalti é loteria, no bom sentido, né? E o Rafael não é lá um dos maiores pegadores de pênalti. Ainda que o São Paulo, no passado, tenha passado na Copa do Brasil com o Sport pelos pênaltis, né? Mas gostaria que resolvesse no tempo normal. Mas também lembrando que do outro lado é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. O Botafogo não vai baixar a cabeça, entendeu? Por isso que eu acho que é um confronto muito em aberto. Acho que o São Paulo conseguiu fazer um primeiro passo, né? Que era não perder. Agora o segundo, que é muito mais difícil, é você jogar em casa e vencer o Botafogo. Mas você tá em casa, deveria ser mais fácil. Não é, cara, não é. O São Paulo jogou com esse Botafogo e empatou ainda 2 no Morumbi. Na minha opinião, jogando até melhor no fim do jogo, não merecia empate. Mas é do futebol, né? Então, São Paulo agora de jogo nessas duas frentes, né? Lembrando que é Inter, Botafogo e Corinthians, 3 em casa, mas o jogo contra o Corinthians em Brasília. Bizarrices do nosso futebol brasileiro. E é isso, acho que a discussão é bem pertinente, foi bem interessante, por isso que eu até botei no vídeo essa questão aí do Zubeldia, né? O Zubeldia é um cara que tem visão de jogo, entende o jogo, né? E entende a Libertadores também, né? Entende Sul-Americana. É um cara que já tá meio que rodado
os campeonatos sul-americanos, né? Então é isso. A gente agora acompanha para ver que São Paulo vai para o jogo contra o Internacional, mas o foco mesmo é o jogo contra o Botafogo quarta-feira no Morumbi. Ponto. O Morumbi vai estar lotado. A expectativa é que o São Paulo aí consiga arrancar essa classificação aos trancos e barrancos. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações, cores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu!